Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. E o tema do nosso estudo de hoje é uma pergunta na realidade. Existe cura para a sociedade contemporânea? Existe cura para a sociedade contemporânea? Nós ontem comemoramos o Dia da Pátria, dia de nossa independência. E as páginas dos jornais desta manhã estamparam as manifestações, principalmente as violentas, aquelas que foram alvo de represálias por parte da polícia. Inclusive o nosso jornal Cruzeiro do Sul estampa na capa uma cena de pessoas se agredindo, um policial se defendendo e tentando de alguma forma manter a ordem. E agora acabamos de entoar esta canção, pedindo a Deus que sare esta nação. Este é o nosso clamor. E a pergunta é essa: existe cura para esta sociedade? Existe saúde? E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Nós saudamos todos os que nos visitam, é motivo de grande alegria recebê-los em nossa casa. Saudamos aqui com singela gratidão o nosso querido Edson Vieira, técnico do São Bento. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, querido. É uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo. Nós temos muitos irmãos nessa igreja que são fanáticos. E a vitória de 2-0 ontem sobre Ituano foi realmente uma maravilha. Você está de parabéns. Que Deus continue abençoando. E outros irmãos, amigos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Nosso desejo é que a palavra de Deus te envolva, assim como já está envolvendo o meu coração. E também nessa noite recebi essa homenagem singela do departamento infantil, junto com uma vocal. Agradeço, Silvia Cristina. Realmente o nosso coração fica em festa e a voz é embargada. Eu já estou meio afônico por causa de uma pretensa gripe. E agora vou me esforçar aqui para me fazer entender que a voz está realmente embargada, a emoção é muito grande. E as nossas crianças aqui vindo me abraçar no final da canção, realmente nos enche de alegria. E ao mesmo tempo o desafio continua sendo cada vez maior, porque nós pastores temos a responsabilidade de oferecer à igreja alimento sólido, alimento que realmente supre a fome mais profunda do coração do ser humano. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. E eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, leremos ali os versos 38 a 41. Eu ganhei recentemente de um irmão muito querido um livro chamado Morte na Panela. Um livro escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, um líder nacional. E um livro que me chamou a atenção, um livro que me confrontou, que me desafiou a olhar para a sociedade, para a nação, de uma forma desafiadora. Nós temos uma missão. Nós hoje no treinamento pela manhã, nós percebemos que a igreja tem a presença de Jesus quando disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O poder de Jesus está sobre nós, porque Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a presença de Jesus e o propósito de Jesus quando diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então nós temos como igreja a responsabilidade de compartilhar a presença, o poder e o propósito de Cristo para esta sociedade que padece, esta sociedade que passa fome espiritual, passa fome emocional. E esse texto desta hora onde nós vamos ler, eu creio que pode nos ajudar a traçar algumas reflexões importantes para a nossa compreensão daquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta hora. 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41, você pode acompanhar a leitura que também está projetada, e diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume
e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Olha que curioso esse texto bíblico. Eliseu, o sucessor de Elias, profetas sobre Israel e Judá. Eliseu estava experimentando em seus dias um tempo de escassez, de fome. E o povo não tinha mais o que comer, por causa da mão de Deus que pesava, por causa das iniquidades do povo, a desobediência. E houve fome naquela terra. E Eliseu estava num determinado local, palestrando, ensinando profetas daqueles dias. E num determinado momento houve fome, eles queriam comer. E Eliseu então incumbiu um de seus assessores, servos, ministros, para que pudesse ir ao campo e colher ervas, para que através do cozinhado desta erva pudesse fazer algo de comer para todo o povo. Porém, o servo colheu ervas chamadas colossíntidas, que são muito parecidas com ervas comestíveis. E colocaram estas ervas venenosas na panela em pedaços. Cozinharam e no momento em que começaram a comer, perceberam que o gosto estava amargo. Perceberam que aquilo não era bom para a saúde. Perceberam que aquilo não traria nutrição. E então alguém gritou: morte na panela, servo de Deus, estamos comendo veneno. E Eliseu disse: tragam farinha. Colocaram farinha na panela, e a farinha conseguiu anular, aniquilar o prejuízo, o dano, o efeito do veneno. E agora o povo estava se alimentando com comida que realmente poderia nutrir a fome. Nós estamos vivendo em nossos dias uma espécie de escassez espiritual. E eu vou explicar. Existem muitas igrejas lotadas, mas nem todo o crescimento vem de Deus. Existem muitas igrejas saindo gente pelo ladrão, mas eu ouso dizer que nem todo o crescimento de igrejas por aí representa de fato alimento para o povo. Ouso ainda dizer que muita gente está se alimentando de veneno. E o veneno mata mais que a fome. O veneno mata mais do que a inanição. O veneno mata pelo engano. O veneno mata pela singeleza dos que comem sem saber, achando que é alimento sólido, e estão consumindo para si morte. Existem muitos cristãos aprisionados no analfabetismo bíblico. Existem muitos cristãos que estão olhando para homens da nação e colocando-os como única referência de liderança. E muitos tiram os olhos de Jesus para depositar os olhos das ovelhas em si mesmo. Existem pessoas, homens e mulheres, que estão fazendo carreira em igrejas, empresas familiares. O púlpito é um balcão, a palavra é uma mercadoria, o Espírito já não existe. Testemunhos às vezes falsos, ou testemunhos sempre de vitórias, abalam, parece que causam uma impressão em nós, e a gente vai em busca deste irmão, desta igreja, deste poder, deste líder, desta campanha, e assim sucessivamente. E isso infelizmente tem trazido morte para a nação. Nos últimos anos nós percebemos um aumento significativo do número de evangélicos no Brasil,
mas isso não tem uma representação, um impacto social. Isso não significa diminuição da fome, diminuição da violência, diminuição dos usuários de drogas, diminuição da violência doméstica, diminuição da pornografia, diminuição da corrupção. Pelo contrário, às vezes tudo isso está sempre associado com cristãos, com líderes nacionais que se levantam e envergonham o nome de Cristo e envergonham o Evangelho. É importante dizer que a mentira, para ser convincente, ela precisa ser muito parecida com a verdade, porque senão ela não convence ninguém. Estou abrindo meu coração para a igreja. No mês de outubro nós vamos fazer uma campanha de 40 dias de jejum e oração, não para requerer bênçãos da parte de Deus, não para requerer as vitórias as quais Deus precisa nos restituir, não. Nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração por uma nova reforma, para que a igreja de Cristo se levante para protestar contra as mentiras que estão sendo levantadas na nação. E como instrumentos de Deus, devemos sair por aquelas portas para levar a farinha, para levar o trigo, o alimento verdadeiro que é a palavra de Deus. O trigo está sempre associado com a palavra de Deus, o alimento sólido. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A palavra de Deus como cura para a sociedade, como cura para a nação, cura para a morte na panela. E a primeira lição que destaco está no livro do profeta Jeremias. Eu peço que os irmãos localizem, por favor, Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Eu quero ler os versos 25 a 28, para que possamos entender que a palavra de Deus é alimento sólido, não é veneno, não é engano. A palavra é alimento sólido, porém, quando sai da boca do profeta, quando realmente é buscado por um coração sincero. Porque olha o que diz profeta Jeremias, capítulo 23, versos 25 a 28. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Existe muita palha na boca de profetas. E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus chama a atenção dos discípulos para os dias do fim. E um dos sintomas dos dias onde haverá pranto e ranger de dentes, o amor se esfriará de quase todos. Em Mateus 24, verso 11, o próprio Jesus diz assim, se levantarão falsos profetas, e muitos acreditarão neles. É o que nós vemos nos dias de hoje, que tem a palha que sai de alguns lugares, palha que está sendo distribuído a troco de dinheiro, a troco de promessas, a troco de palavras que não saíram da parte de Deus. A palavra é alimento sólido, e eu e você somos convidados a buscar este alimento sólido. E eu convido você, querido irmão, querida irmã, não se alimente de domingo a domingo. Saco vazio não para em pé. Igreja que não se alimenta, não compartilha o pão que mata a fome com aquele que realmente passa necessidade. Igreja que não se alimenta de segunda a sábado, está na tentativa de no domingo comer uma porção exagerada, ficar gordo espiritualmente falando, e corre o risco de na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ficar como vaca, ruminando aquilo que comeu no domingo, sem compartilhar, sem reproduzir, sem praticar. Nós corremos um sério risco de cairmos no analfabetismo bíblico, porque não temos tido o hábito de ler, de ter contato com a palavra do Senhor dia após dia. Salmo 123, 129, 139, 121, salmo tantos que são abertos e deixados
na estante da casa não faz efeito, querido. Não espanta mal olhado, não tira o inimigo da tua casa. A palavra precisa ser comida para ser digerida e transportada para fora. O pão da ceia é um símbolo do trigo que foi triturado, amassado, levedado e misturado com a farinha. Transforma-se então no pão, e Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem come não passa fome. Mas se você entende que de domingo a domingo, essa porção que você come é o suficiente, talvez seja esse o problema da igreja brasileira, que quer se alimentar de bons sermões, quer se alimentar de boas porções da palavra, mas não tem tido o hábito de se alimentar dia após dia, para que a palavra esteja ricamente habitando em seu coração, para que seja um obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que não é apenas um ouvinte negligente, mas um praticante operoso da palavra do Senhor. Em segundo lugar, a palavra é mais doce que o mel. E eu convido os irmãos a abrir no Salmo de número 19. Por favor, localize o Salmo 19. Leremos ali os versos 7 a 10, que nos dizem assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra, se é alimento sólido, ela é também, de acordo com o salmista, doce como um favo de mel. E eu realmente não consigo entender porque tanta amargura tem habitado o coração do cristão. Tanto ódio, tanto espírito vingativo, tanto desejo de ver o outro não prosperar. Neste mundo globalizado, competitivo, às vezes existem cristãos orando, pedindo a Deus o fracasso do concorrente. Existem pessoas ousando pedir a Deus o mal de pessoas que causaram mal. Existem pessoas realmente com o coração tão amargurado que não conseguem olhar para as circunstâncias e extrair lições para si. Entender Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Uma pessoa que se alimenta de palavra, de alimento sólido, e entende que todas as circunstâncias cooperam para o bem, olha as circunstâncias, essa pessoa vê o Deus agindo e diz: isto é mel para a minha vida. Apesar de aparentemente me causar certa amargura, apesar desta cena, este momento parecer para mim morte na panela, mas quando a palavra de Deus é praticada, é lida, é realmente entendida, aquilo desce como um alimento doce, aquilo que realmente ajuda no paladar. Quando você está com fome, quando você se alimenta de um alimento realmente gostoso, quando depois de uma refeição salgadinha você experimenta o doce, um sorvete napolitano, quando você adoça aquele leite com mel, quando você traz da fazenda pedaços de favos, os diabéticos que se cuidem, mas a palavra de Deus não faz mal para diabetes nenhuma. A palavra de Deus, ela vem como frescor, ela entra no coração mais amargo e deixa a boca mais doce. A palavra do Senhor, quando buscada com um coração puro, tira do coração, mesmo mais amargo, mais doloroso. Quem sabe você entrou aqui hoje, meu irmão, pensando nas amarguras da tua vida e do teu ministério, pensando nas lutas, dos gigantes que você tem que enfrentar de segunda a sexta. E eu estou falando aqui de coisas doces e você pensando: o pastor não conhece a minha vida, o pastor não sabe como é que são essas coisas, não dá para romantizar nessa hora. Mas eu ouso te dizer, querido, que a palavra do Senhor, quando alimento diário, ela traz doce ao paladar, enche o coração de alegria
e a boca de júbilo. Você não é mais encontrado com amargura, com rancor, com ódio. As pessoas olham para você e se lembram de coisas boas. Lembro-me de uma história que eu ouvi contar na primeira IPI lá de Londrina, do reverendo Jonas, um dia daqueles visitando na qualidade de capelão. O reverendo Jonas levou o hospital evangélico para Londrina. E numa daquelas visitas, uma criança gritou para sua mãe: mamãe, Jesus está entrando no quarto. E o reverendo Jonas começou a chorar. E ele disse: Jesus esteja com vocês. Quando somos alimentados pela palavra, nosso rosto transborda a alegria. E nós conseguimos trazer doçura, singeleza, simplicidade para a vida das pessoas. Mas a palavra de Deus ainda é orientação para a nova geração. Jovem, veja o que diz o Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Hoje em dia é comum você ver jovens com fones de ouvido maior do que a cabeça quase. Já foi moda nos anos 80, quem lembra? Né? Na época dos Gênios, na época dos Atari, Riverhead, na época do Quixute, da Grapete, Crush e por aí vai. Hoje em dia os jovens colocam aqueles fones coloridos. Eu ganhei um tênis esses dias, tão bonito, com um amarelo tão chamativo, e eu pensei, não sei se eu vou ter coragem de usar. Aí eu fui na loja para tentar trocar. Aquele era o mais discreto. Os tons de azuis eram cada vez mais reluzentes, laranja com rosa, com verde fluorescente. Eu falei, me dá aquele branquinho ali que está tudo certo. O inteiro branco. E olhando para os jovens, vocês sabem o quanto os amo. Fiquei tão feliz com o abraço de vocês. E a pergunta é, de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Não há nada que eu possa oferecer para a tua vida. Não há nada que eu possa oferecer em palavras que pode nutrir o teu coração e te levar realmente a uma vida de pureza, meu queridinho. Não há nada que a igreja possa te oferecer a não ser a palavra compartilhada em gestos, em ações. E como igreja, nós temos a responsabilidade de levar a palavra aos nossos jovens. Pais, mães, avós. O jovem vai guardar puro o seu caminho quando começar a observar a palavra. Mas se pai e mãe não observam a palavra, filho também não observa a palavra. Se avós não leem a palavra, não incentivam filhos e netos a buscarem a palavra, os jovens se desviam. E por isso as manifestações estão acontecendo, via de regra, Facebook, Twitter, são os agentes de mobilização dos jovens. E muitos estão se perdendo, às vezes até apanhando na rua, porque não observam a palavra de Deus. Com isso não estou dizendo que quando a palavra é praticada, as pessoas não se manifestam, não é isso. Você está entendendo, não feche o filtro. Mas a verdade é que quando nós observamos a palavra, nós não queremos anarquia, nós não queremos rebeldia, nós não provocamos revoluções goela abaixo, mas entendemos o tempo de Deus, entendemos que a palavra na boca de um jovem, na atitude de um jovem, pode influenciar a sua geração, pode levar jovens a Cristo. Se eu for na tua classe começar a falar, mesmo que eu queira falar um humano, um tipo meio estranho, eu não vou conseguir. Mas se você, na tua classe, na tua família, com os teus amigos, se você levar a palavra, você vai fazer com que eles concordem que a tua vida é pura, e você vai dizer, é assim por causa da palavra de Deus. Agora, se você, jovem, não difere em nada daqueles que não conhecem a palavra, então você precisa aprender a buscar a palavra de Deus. E nós, pais, precisamos assumir de uma vez por todas a responsabilidade de compartilhar a palavra com os nossos filhos. A palavra é ainda um mecanismo que nos impede de pecar. Olha o que diz agora o versículo 11:
guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus orienta o jovem, orienta todo aquele também que quer realmente colocar o seu pé neste estribo, quer colocar o pé nesta esteira chamada palavra de Deus, e as tentações vêm, o pecado vem, as tentações me chamam, te chamam, e quando você luta com o inimigo, se você não tiver um vocabulário adequado para vencer a tentação, você vai ceder, você vai se entregar, você vai cair em tentação. Mas se você estiver firmado na palavra, você vai se lembrar, pelo menos de 1 Coríntios 12:13, que diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos permitirá que sejais tentados além das vossas próprias forças. Pelo contrário, com a tentação vos proverá livramento, de forma que a possais suportar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as coisas que você tem necessidade serão acrescentadas. O inimigo está ao redor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. São palavras que quando vem a tentação, quando você se lembra da palavra de Deus, esta palavra te impede de cair, te impede de pecar, te impede de se entregar. Porque uma vez quando caídos, o inimigo às vezes nos pisoteia. O Senhor está de mão estendida e nós ficamos tentando nos agarrar em morte na panela. Estamos às vezes esticados na lona. Estamos tentando buscar falsos profetas para solucionar os nossos problemas. Estamos na lona do pecado, na lona da miséria, e estamos procurando campanhas envolvendo dinheiro, curas maravilhosas para sair. Não, é a palavra de Deus que faz levantar da lona. É a palavra de Deus que nos impede de pecar. É a palavra de Deus que nos fortalece, que nos faz permanecer firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, para que quando vier o dia mau, nós tenhamos força no Espírito, proteção da armadura de Deus, para vencer os dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus ainda nos vivifica. Salmo 119, vejamos alguns versos, 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O que te vivifica, meu irmão, não é uma viagem. O que te vivifica não é um agrado, um presente, uma compra. Tem gente que às vezes está se sentindo angustiado, vai para o shopping, troca o carro, começa a pagar uma viagem, entra num financiamento. Mas o que vivifica o coração do homem é a palavra. E olha, apenas nesses 3 versos, olha as situações. O salmista diz: quando a minha alma está apegada ao pó, é a palavra que vivifica. Quando na angústia, no versículo 50, o que consola na angústia é a palavra. O que realmente vivifica quando estamos aflitíssimos é a palavra do Senhor. Não há saída. Nós estamos querendo comer colossíntidas que estão sendo oferecidas nos canais abertos. Nós queremos nos alimentar de ervas daninhas que estão se espalhando, e às vezes cantamos, executamos, cobramos Deus como se pudéssemos colocar uma faca em seu pescoço dizendo: é meu, é tudo meu, dê-me agora, dê-me nesta hora, eu estou dando meu dízimo, eu estou tendo fé, por favor me abra as portas. Não, o que vivifica o coração do homem aflito, angustiado no pó, é a palavra do Senhor. E como você vai se alimentar se você não manusear este livro santo? Como você vai se alimentar se você não buscar livros que te alimentam? A comunhão entre os irmãos, que a palavra do começo ao fim incentiva ao nosso convívio em comunidade. Nós não nos alimentamos, não alimentamos a comunhão, portanto não estamos também praticando a palavra. Queridos,
há uma nação angustiada, aflitíssima, e muitos que já se dizem cristãos, evangélicos, estão caminhando para a morte, porque estão sendo conquistados por um evangelho superficial, mentiroso, falso, enganoso, uma erva que mata, veneno puro que está sendo oferecido como alimento sólido. Existe cura para essa sociedade? Existe alguma maneira de você se sentir vivificado lá em seu trabalho? Busque a palavra de Deus, querido. Nem que seja uma preciosa promessa, nem que seja um site da internet, uma leitura. Você recebe tantas mensagens, deixe que isso alimente o teu coração. Mas tudo isso precisa estar a serviço da palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Em sétimo e último lugar, a palavra nos ilumina, nos enriquece. Sexto lugar, a palavra nos enriquece. Salmo 119, verso 72. Vejam comigo esses textos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. E ainda o verso 162, que lemos no momento dos dízimos. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, grandes tesouros. Quando você lê a palavra do Senhor, seu coração se alegra como se você estivesse abrindo um presente valioso. Quando você vai lendo a palavra do Senhor, e esses dias estava me preparando para compartilhar esta palavra com os irmãos, e me deparei com Jeremias, o texto que lemos, capítulo 23, profetas que estão dizendo, sonhei, sonhei, estão compartilhando com pessoas que fossem a palavra de Deus. Nas rádios, promessas, amuletos, coisas sendo vendidas, oferecendo sempre prosperidade, testemunhos dizendo, eu estava desempregado, mas eu criei, eu fiz a campanha da igreja fulana de tal, e então agora eu fechei uma venda de 500 mil, entrei na campanha dos Gideões, não sei do que, fiz a campanha de 7, gente, isso é mentira. Se isso não estiver a serviço da palavra de Deus, é engano. O que posso eu oferecer ao Senhor? Qual é o benefício que eu posso dar ao Senhor? Qual é o gatilho que eu possa acionar e que abra as portas dos céus para que Ele derrame bênção sem medida? Tudo é graça, tudo vem dEle, e das mãos dEle nós devolvemos a Ele como louvor e gratidão. O que nos enriquece é a palavra. Nós temos, os sermões são gravados, e amanhã, mais tardar terça-feira, os sermões de hoje de manhã e de agora à noite vai estar na nossa página primeiripisorocaba.com.br, vídeos, e nós temos um canal do YouTube. E é impressionante, os nossos vídeos não tem muita fama por aí, são pouco vistos, mas quando você vê lá o que significa ser próspero, uma pregação que nós proclamamos aqui alguns meses atrás, tanto eu quanto o pastor João, o que significa ser próspero, é o sermão que mais foi visualizado. O povo parece que está à procura de prosperidade, de enriquecimento, e parece que essa teologia da prosperidade arrebatou o coração do brasileiro, que gosta de furar fila, que não devolve o troquinho, que gosta de se beneficiar da lei de Gerson. E nós assim estamos vendo a cultura bíblica sendo colocada ralo adentro, e nós estamos contribuindo para isso. O que enriquece o coração do homem, o que traz prosperidade é a palavra de Deus, e não bens, bênçãos, milagres, maravilhas. Pelo contrário, o milagre não deve gerar em nós espanto. Você fica espantado se alguém que é todo poderoso e que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, você fica realmente espantado quando este Deus opera um milagre na vida de quem quer que seja? Esse testemunho precisa ser contado para fortalecer a fé, mas na palavra, é na palavra que nós encontramos o alimento sólido. E Deus tem operado milagres. Nós temos acompanhado famílias, gravidez que não existiam, tumores que estavam ali, o médico abre e não há mais tumor. Mas por outro lado, nós ainda temos pessoas que estão nas lutas, pessoas que não conseguem emprego, relacionamentos que estão à beira do divórcio. E nós não podemos simplesmente fechar os olhos a tudo isso e achar que Deus tem prosperidade para tudo e para todos.
o que nos enriquece verdadeiramente é a palavra de Deus, como quem realmente encontra um grande tesouro, grandes despojos. E em sétimo e último lugar, a palavra de Deus nos ilumina e dá a direção. E nós encontramos num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada é a tua e luz. Vamos dizer isso juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Este foi um dos primeiros versículos que os nossos filhos aprenderam. Tanto Daniel e mais recentemente a Beatriz. E depois de tentar ensinar algumas vezes, nós no quarto, orando junto com ela outro dia, fomos repetir o versículo. Lâmpada, para ela repetir, ela disse, acende a luz. E luz para os meus pais. De alguma forma é. De alguma forma é. Mas ela decorou o versículo corretamente. E quando dizemos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem sabe você entrou aqui hoje sem direção, querido. Quem sabe você entrou aqui hoje numa treva, numa nuvem escura. Parece que as coisas não têm saída, não têm solução. Você vem para a igreja, vê os irmãos e você até tem vontade de compartilhar um pouco de luta, mas o tempo passa e o culto já inicia e daqui a pouco já termina e já é hora de ir embora. Mas é tempo de nós entendermos que a direção que precisamos está na palavra de Deus. Não se satisfaça com mentiras, com morte na panela. Não se satisfaça com veneno. Se alimente você mesmo. Busque você o alimento para a tua vida. E eu quero concluir, finalizando dizendo que a palavra de Deus aponta para uma direção apenas. A cruz e a ressurreição. Toda a palavra de Deus é cristocêntrica. O fim da lei é Cristo. O propósito de toda a Escritura é anunciar a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a própria Bíblia diz, a palavra encarnada, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Existe cura para a sociedade, existe cura para a nação, sim, seu nome é Jesus, revelado na palavra de Deus.